Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Suplicamos, Pai, pela tua igreja. Ó Deus bondoso, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja em toda a face da terra. Pai santo e bondoso, Senhor querido, guarda os nossos irmãos que estão conosco agora. Ajuda da vitória, sustenta, Senhor, com a tua mão forte e poderosa. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores. Abençoa os idosos, meu Senhor. Renova a esperança, a força. Dá graça aos meus irmãos, confortando e consolando os seus corações. Pai querido, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e o nosso desejo é o mesmo, comunicar a palavra do Senhor, trazer uma mensagem que possa confortar, que possa ajudar os nossos irmãos. A Igreja do Senhor Jesus foi comparada com uma vinha. O Senhor Jesus falou sobre este tema na sua instrução, no seu ensino santo. E na antiga aliança, a nação de Israel era vista como uma vinha. E nós temos o texto do profeta Isaías para identificar Israel como a vinha do Senhor dos Exércitos. E nós louvamos ao nosso Deus porque acreditamos no que foi revelado, no que está escrito, e é uma bênção para nós. Também, como parte da nossa história, da nossa igreja, nós cantamos muito a vinha do Senhor. É muito bom cantar sobre a vinha do Senhor. Nós temos músicas falando sobre a vinha do Senhor. Então, não é estranho a gente dar um tema como este. A vinha do Senhor é o nosso tema. O texto bíblico, Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7, e nós vamos ler, orar de novo e aprender juntos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, porque nós somos o povo que temos a instrução do Senhor. Recebemos a palavra e somos instruídos a andar pela palavra, a receber o seu conselho santo e a transmitir. Evangelho significa boas novas, e as boas novas não começam com Jesus. Jesus Cristo vem concluir, ele vem consumar a sua pregação, consumar a sua obra, a sua missão, mas as boas novas estão no Evangelho, e estão na lei, e estão nos salmos, e estão nos profetas. Então, o profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada,
porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos pela leitura em tua santa palavra, suplicamos pela tua igreja, abençoa a tua igreja em toda a terra, guarda os meus irmãos, manifesta o teu poder na vida da igreja, Senhor, e nos dá graça para entender, para aprender e para viver, Senhor, em aliança, em harmonia com a tua santa palavra. Deus bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela tem todas as lições que um homem precisa. Lições para o homem da cidade, lições para o homem do campo, lições para o homem que tem a missão de instruir, orientar, e missão ou lições para os homens que não teriam esta missão, não teriam esta responsabilidade de condutores. E o que você buscar na palavra de Deus para o teu bem, você encontra. Os profetas de Deus, eles eram homens que se dedicavam, se consagravam e ficavam, na verdade, à dispensação, ou à disposição de Deus, e naquela dispensação da lei, eles eram usados por Deus de uma forma maravilhosa. Profetas que agem como salmistas. Salmista como Davi, que agia como profeta. O salmista profetiza no Salmo de número 22, o salmista profetiza a vida, a missão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma tão profunda pelo Espírito Santo que até as palavras da cruz, até aquela palavra final do Senhor Jesus, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no Salmo. O salmista era usado por Deus poderosamente para comunicar a sua palavra e agia como profeta. Neste capítulo 5 de Isaías, o profeta é usado como salmista. O profeta é usado, é instruído, é inspirado pelo Espírito do Senhor para fazer um cântico, trazer um salmo que é messiânico, um salmo que é de juízo, um salmo que é, na verdade, uma reprovação pela falta de zelo com as oportunidades recebidas. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Isso é poesia pura. É um salmo. Cantarei um cântico. Cantarei ao meu amado. Cantarei ao meu querido. Na verdade, os adoradores do Deus vivo se comportam de uma forma muito amorosa. Todo verdadeiro adorador, ele tem amor para expressar, e ele expressa o amor pelo Senhor, ele expressa o amor pela palavra do Senhor, ele expressa o seu amor pelo povo, pelos irmãos, pela igreja do Senhor, no caso deste cântico, pela vinha de Israel. Você não vai encontrar, a não ser em algumas das raias da ignorância deste mundo, você encontraria um cristão verdadeiro que não tivesse amor por Israel. Porque todo cristão verdadeiro, tendo instrução,
ele sabe que Israel é a vinha do Senhor dos Exércitos. O profeta diz: o meu amado tem. Ele não diz que o meu amado tinha. O meu amado tem uma vinha numa área nobre, num outeiro fértil. O outeiro fértil era uma montanha baixa, uma montanha de pequena elevação, onde tinha excelente ventilação para os vinhedos e tinha também a visibilidade dos cuidadores para evitar depredação da vinha. No versículo 2, ele descreve o cuidado do Senhor da vinha com esta sua vinha. Ele diz que o dono da vinha cercou. Ele diz que o dono da vinha tirou as pedras. E ele diz que o dono da vinha escolheu mudas selecionadas. Ali foram plantadas excelentes vides. Excelentes vides. A muda utilizada para situar, para plantar ali, eram plantas, eram mudas de excelente qualidade. Aqui vem um outro trabalho. E edificou no meio dela uma torre. Esta torre era um lugar elevado, como o nome diz, era uma torre, e desta torre ele observava quando vinham predadores, ele observava se houvesse alguma queimada, algum fogo. Eles tinham, a partir da torre, uma visão da área toda para defender a vinha. Também, quem plantou a vinha espera que ela frutifique, e diz ainda no versículo 2 que ele construiu um lagar. O lagar era o lugar de espremer as uvas. E ele construiu um lagar e ficou esperando o resultado do seu grande trabalho. O trabalho de cercar, de limpar, o trabalho de edificar a torre e o trabalho de construir o lagar. Agora só o tempo. Esperava o tempo de frutificação, de maturação, para ter o resultado. No versículo 3, o profeta, ele sai da poesia e parte para a realidade. Ele diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá. Os moradores é a sociedade, a família da cidade, os habitantes da cidade em si, e os homens de Judá é uma chamada às autoridades, os juízes, os anciãos, os religiosos, na verdade, os sacerdotes e profetas, e aqueles que tinham o poder de julgar os militares e assim por diante. Portanto, ele se dirige aos moradores como povo e aos homens como líderes, com um pedido. Eu peço a vocês uma coisa: julguem, façam uma avaliação, julguem entre mim e a minha vinha. A vinha estava inutilizada, mas continuava sendo a vinha de Deus. O profeta não disse que ele tinha uma vinha, disse que ele tem. Ele tem uma vinha, a vinha está lá, o outeiro é fértil, o lugar é bom e o cuidado foi perfeito. Agora, esta vinha não produziu. Mas este chamado à autoridade para que eles julguem, no versículo 3, é explicado as razões no versículo 4.
O que se podia, o que alguém poderia esperar de um vinhateiro, de um criador, de um proprietário de uma vinha, que ele precisasse fazer pela sua vinha que eu não tenha feito? O que alguém poderia exigir em termos de cuidado, em termos de atenção, de assistência e de seleção de mudas especiais que eu não tenha feito? Aí a segunda parte do versículo 4 e por que, esperando eu que desse uvas boas para minha satisfação, ela deu uvas ruins, uvas bravas, uvas azedas, mirradas, comparadas a uvas selvagens? Por quê? No versículo 5, o profeta de Deus diz: agora vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Continuava sendo a vinha do Senhor. Continuava, estava vivendo uma vida ruim, estava produzindo um fruto ruim, estava indiferente, estava diferente do que ele esperava. O resultado era negativo, mas era a vinha do Senhor. Ele mesmo diz: agora eu vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Vou retirar os cuidados. Tirarei a sua sebe. Aqui existem dificuldades entre os estudiosos, mas a sebe e a parede, mencionada neste versículo 5, é como se fosse uma cerca viva, que em muitos casos eram feitas, eles faziam uma pequena elevação de pedras e colocava ervas com espinhos, uma cerca viva. Aquilo ali crescia numa área de difícil acesso, dificultava, portanto, a invasão. E é claro que menciona as duas coisas. Tirarei a sua sebe, que trata-se de cerca viva, segundo os melhores estudiosos, para que ela sirva de pasto. Derrubarei a parede na área onde foi edificado o lagar, para que ela seja pisada, e a tornarei em deserto. Não vou mais me preocupar com a poda, não vou mais gastar tempo estercando, cavando, escavando, e ela vai ficar invadida por sarças que crescerão ali. Sem os cuidados, vem a erva daninha. Isto é igual à vida da gente. Se você não cuidar da tua vida, se eu não cuidar da minha vida, se nós não tivermos cuidado das nossas vidas, a erva daninha, ela cresce. O mau costume, incredulidade, dúvida, injustiça, toma conta daquele espaço que outrora teve algum temor. Então, o profeta expõe aqui no versículo 6, nela, nesta vinha que não correspondeu aos cuidados recebidos, nela crescerão sarças e espinheiros. E, como o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, criou os céus e a terra, é o controlador de toda a natureza, diz: e eu darei ordem às nuvens. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Questão de autoridade e poder. O nosso Deus tem toda a autoridade e todo o poder. E as nuvens
seriam impedidas pelo poder de Deus de derramar água naquele outeiro fértil outrora e improdutivo. Por que também estragar a água num outeiro fértil que não produz, numa vinha bem cuidada que só produz uvas amargas? Por quê? No versículo 7, se alguém tivesse alguma dúvida, os ouvintes do profeta Isaías, homens da lei, homens do sacerdócio, homens da família real, se tivesse alguma dúvida em relação ao seu salmo, agora era absolutamente prático. No versículo 7, qualquer dúvida seria dissipada. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Homens que receberam a graça, a autoridade, receberam a oportunidade, homens que receberam realmente o privilégio de servir ao Rei da Glória, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso. E não serviram. Ele conclui o versículo 7 dizendo: e o dono desta vinha, o Senhor esperou que esses homens exercessem juízo. Mas o que houve foi opressão. O Senhor da vinha esperou que esses homens praticassem a justiça, mas a justiça foi negligenciada e a sociedade clamou. A sociedade ficou sem direito à justiça apropriada, sem direitos, sem assistência, e começou a clamar. E o nosso Deus escuta o clamor do órfão, da viúva, do desamparado, do necessitado, do injustiçado. Portanto, meus amados irmãos, uma palavra poética no lugar do profeta. O nosso Deus, na sua infinita bondade e compaixão, ele usa o profeta para trazer poesias e usa o poeta para fazer profecias. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos e nós possamos dar algum fruto na presença de Deus. No Evangelho é a mesma coisa. Deus espera de nós sabedoria para colocar a palavra de Deus em evidência. Não a justiça própria, não o interesse próprio, não a autoridade própria, até porque no serviço do Senhor somos servos. Neste reino do Senhor somos servos. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, Senhor. Abençoe e guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, a te servir com mais amor e graça. Nos ensina, Senhor, a estar na tua presença. Senhor, guarda nossos irmãos, nossa denominação, nossa igreja, em todo lugar. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os nossos irmãos, alunos e ex-alunos. Querido Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, eu e os meus alunos, na quarta etapa do Conjunto Ceará. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.